Gênesis 49, versículo 8 e versículo 9. É isso mesmo? Não, perdão. É o 5, tá? Esse aí eu não falei do Levi, não. Nós estamos pulando o Levi. Eu já estava errando aqui. É o 5 mesmo. Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. Versículo 6. No seu secreto conselho não entre minha alma. Alguém aqui já leu o livro de Jeremias, no capítulo 23? Você já viu que Deus fala uma palavra forte contra os falsos profetas? Que são aqueles que nunca entraram no conselho de Deus, mas dizem que Deus falou? Hoje tem muito Levi e Simeão até no altar, dizendo o que Deus nunca mandou dizer. E falando o que Deus nunca mandou falar. Porque são os conselhos de sua própria imaginação, como Jeremias diz no capítulo 23. O que eu e você vamos fazer? Nós pedimos orientação a quem? É da nossa cabeça? Duas coisas. Se Simeão e Levi tivessem perguntado para Deus se o que eles iam fazer com o povo de Siquém, Deus não teria deixado eles fazerem. Deus teria dado outro conselho. Se eles perguntassem para Jacó, o seu pai, Jacó daria outro conselho, mas quando eles perguntaram para eles mesmos, porque presta atenção, eu escrevi aqui, essa madrugada minha mulher até brigou comigo, desliga essa luz, mas eu estava acordado. Você não vai dormir não? Não estou com sono quando eu estou a serviço. Soldado não pode dormir na torre de vigia. Então deixa eu ver que tribo é esse aqui, Jesus. Onde foi que eu anotei esse negócio? Eu anotei tanta coisa. Anotei para mim não esquecer. Veja bem. Não devemos seguir o conselho de pessoas iradas, que são sempre instáveis e exibem uma incapacidade de controlar seus sentimentos. Quando a ira é uma característica, ela define uma pessoa e uma indicação da falta de um dom espiritual de autocontrole que deve caracterizar todos os crentes, segundo diz Paulo em Gálatas 5, 22 até o 23. Chama-se esse dom espiritual de, muitas vezes, alguns entendem ele, por exemplo, como mansidão. Na verdade, quando a Bíblia fala conosco, por exemplo, desse autocontrole, desse domínio próprio, é quando a gente consegue controlar a nós mesmos. Porque quando o marido controla a mulher, ele controla por imposição. E a mulher, para não ter guerra, ela submete. Quando a mulher não submete, vira o Satanás, né, irmão? O filho, o pai controla ele porque a mão é maior e porque a força também é ameaçadora. Então, o filho, ele se rende ao pai, não é só porque é o pai, é porque o pai, para não apanhar ou para não sofrer um revés, o filho aguenta a imposição do pai. Muitas vezes, irado, descarrega sua ira, sua raiva, esbofeteando ou agredindo seus filhos até fisicamente ou com palavras. Se você é um cristão, muitas vezes você não põe fogo no mundo, não é por falta de oportunidade, porque alguém já riscou o fósforo, mas você não joga gasolina. Você prefere segurar, ser humilhado, chorar sozinho, ficar quieto no teu canto, do que você ajudar a pessoa a acabar com a humanidade.
Não, destruir relacionamentos, destruir, né, pessoas, destruir locais, destruir uma comunhão. Como muitas vezes na igreja nós temos a oportunidade de, às vezes, estarmos fazendo isso constantemente, com as pessoas indignadas, revoltadas, que muitas vezes a gente recebe, que muitas vezes estão dentro da igreja. Toda indignação, quando a pessoa não se conforma com algo, além dela ser indignada, ela é também uma pessoa revoltada, ela é uma pessoa que está irada o tempo todo, constantemente. Você vê que Deus diz assim: Caim, por que te iraste? Por que está triste o teu coração? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes você fica ouvindo pessoas que estão iguais a você. Diz um ditado que os feridos, o que eles fazem? Eles se atraem. Você tem amizade com pessoas iguais a você, pessoas que estão só com a gasolina na mão esperando alguém riscar o fósforo. E você, às vezes, está se aconselhando com essas pessoas. O problema, por exemplo, de Simeão e de Levi é que os dois eram iguais, então eles se aconselhavam entre eles, né? Os dois. E você vê Jacó dizendo: olha, no seu secreto conselho, sabe aquelas coisas escondidinhas que às vezes alguns têm sempre nos seus corações e eles ficam tramando as ocultas? Nos WhatsApps da vida, nas redes sociais, ou escondido, ou até mesmo em conversas, um na casa do outro, um visita o outro, aqueles grupinhos fechados que às vezes tem dentro de igreja. Diga assim: graças a Deus, na nossa igreja não tem isso. Amém? Mas tem, só que Deus não está no meio. Viu? Deus não participa. Deus não entra no meio dessas conversas e desses acordos. E muito menos a presença de Deus não se ajunta. Às vezes hoje, por exemplo, Jesus está do lado de fora da vida de muitas pessoas. E essas pessoas estão dentro da igreja. E nem dentro da igreja Jesus está. Me fez lembrar que diz que na África ainda, naquela época do apartheid, teve um camarada que ele foi numa cruzada lá de um pregador estrangeiro que foi na África. As pessoas iam muito lá fazer essas reuniões e as pessoas iam convertendo e eles não tinham igreja lá. Eles encaminhavam as pessoas: ó, procure uma igreja perto de sua casa e participe lá. E aí o camarada era negro, né? E ele foi, converteu lá numa cruzada de um pregador e ele foi para uma igreja perto da casa dele. Chegou lá nessa igreja perto da casa dele, era uma igreja de branco, mas era uma igreja de crente. E aí, quando ele foi entrar, o pessoal falou: não, vai caçar a tua turma. Aqui não, aqui é só por branco. Ele foi orar e falou assim: Senhor Jesus, eu aceitei o Senhor. E o pastor falou: vai, procura uma casa de Deus perto da sua casa e vai lá participar. E eu vim aqui e não me deixaram entrar. Você sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Fica triste, não, meu filho, nem eu estão deixando entrar aí dentro também. Então, às vezes, irmão, a pessoa está deixando Deus de fora por causa do seu comportamento, dos conselhos que a pessoa segue. O que diz o Salmo primeiro? Para não andar no conselho de quem? Então, com quem Simeão se aconselhava? Com Levi. Com quem Levi se aconselhava? Com Simeão. Com quem você se aconselha, irmão? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Até hoje eu nunca vi pastor que anda com pastor cabeçudinho igual ele virar alguma coisa no ministério. Por quê? Porque não deixa, irmão. Crente que vive se aconselhando com pecador ou com pessoa que é sem Deus, nunca vi esse crente despontar na vida em área nenhuma. Por quê? Porque Deus não está nisso, meu irmão. Deus não entra nesse conselho. Deus está na contramão de Deus. A presença de Deus não está aí. E por que Deus não quer? Não, Deus queria estar junto, Deus queria participar, mas Deus não pode estar lá. Por quê? Porque a pessoa não quer. Agora, você lembra que eu te falei que o Levi, ele foi transformado, ele foi mudado?
mas o Simeão não. E a oportunidade Deus dá para todos, como hoje Deus está me dando e está dando para você também, uma oportunidade. E hoje nós vamos fazer igual Levi, porque lá em Êxodo 32, versículo 26, nós vamos até o 29, para quem quiser anotar. Diz assim, ó: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse. O que ele disse? Ele ficou em pé na frente de toda Israel, como eu estou aqui em pé na frente de todos vocês que estão aqui de vários lugares. Moisés chegou lá e falou: quem é do Senhor, faça o quê? Faça o quê? Então se ajuntaram a ele. Quem se ajuntou? Simeão também não estava lá? Por que não foram? Por que não foram? No dia que o pastor chamou quem queria Jesus, eu estava lá. E eu fui. E tinha gente que estava lá e não foi. Não foi pelo quê? Por escolha. O chamado de Deus, irmão, é para todos, mas nem todos aceitam o chamado. Quando Deus te chamar, ouça. Lembra do que disse o sacerdote Eli para Samuel, que virou o profeta? Ele diz assim: se ele te chamar, diga para ele, fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você está atendendo o chamado de Deus? Ou você está igual Simeão? Não, eu quero seguir meus planos, eu quero seguir meus desejos. Eu também, irmão. Olha, eu tinha vários planos. Eu tinha várias coisas que eu queria fazer da minha vida. O dia que eu ouvi o chamado de Deus, porque todos nós temos o chamado. Eu não estou falando que você é chamado para estar aqui, ó. Mas um chamado você tem. Agora, o que você está fazendo é o que Deus te chamou para fazer ou o que você quer fazer? Se você está fazendo o que você quer, você é um Simeão. Você não vai crescer, Deus vai te dispersar. Tem gente, por exemplo, Deus não te chamou para ser advogado, mas tu botou na cabeça que tu tem que ser advogado. Tem uns que Deus não chamou para ser médico, mas eu quero ser médico porque médico dá dinheiro, principalmente neurologista, médico na cabeça, coração, cardiologista, uma cirurgia é tantos mil. Ou às vezes hoje a gente vê pessoas, por exemplo, escolhendo profissão pelo salário. Quanto que é o salário que dá isso aqui? Então você isso aqui. Meu irmão, e se Deus quiser que você seja outra coisa? O que você vai fazer? Você precisa saber que você tem um propósito, você foi feito com um propósito e você só vai crescer se você estiver dentro do propósito. Igual, por exemplo, tem pessoas que querem ser pastor, mas Deus quer você no ministério? Às vezes Deus não quer, irmão. Mas o ministério, para alguns, parece uma oportunidade para fazer o que quer, viver bem, principalmente se tiver sua igreja. Que aí eu vou explorar as pessoas e viver às custas delas. Mas Deus não me chamou para viver às custas de ninguém. Deus me chamou para libertar os cativos. Deus me chamou para ajudar a fortalecer o fraco. Deus me chamou para salvar o perdido. Deus me chamou para fortalecer seu povo, para ser o exemplo e não para ser bancado por eles. O chamado de Deus é específico. Por isso que Moisés não falou assim: eu quero o pessoal de Levi aqui agora, se vocês quiserem a bênção, vem cá. Não, ele falou com todo. Deus hoje está falando com o mundo mais do que ele já falou, irmão. Deus está falando de uma forma, Deus está nas internet da vida o tempo todo, tudo quanto é lugar do mundo, e você fica às vezes pensando que o evangelho não está sendo pregado. Abra os teus olhos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, e eu acho que nós vamos ver o bicho. Que é isso, pastor? Qual bicho? O anti. Mas tem muita gente que vai aplaudir ele, ainda vai dar dinheiro para construir um lugar para sentar. Falta de aviso não é. Por quê? Porque não obedece o chamado de Deus. Quem não obedece o chamado de Deus, irmão, vai ouvir Satanás quando ele chamar. Talvez já ouviu.
Nós estamos aqui hoje tendo uma oportunidade de ouvir. A pergunta minha não é o que eu quero de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não, a pergunta é essa: Senhor, o que queres de mim? Paulo, quando caiu lá no chão, não sei se ele estava caminhando, estava em cavalo e camelo, a Bíblia não diz, mas diz que ele caiu. Foi lançado ao chão. Quando ele caiu, já caiu cego, não enxergava mais nada. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Ele sabia que era o Senhor, para poder ter jogado no chão da forma que jogou e ter acontecido o que aconteceu. Ele sabia que era alguém que era mais forte do que ele. Você vai esperar ser jogado no chão, ficar cego, perder a família, perder filho, perder... O senhor está me amaldiçoando? Não, meu irmão, estou abrindo seus olhos. Você vai esperar. Se você quiser esperar, fique. Fique esperando. Por quê? Jonas não era profeta? Sim ou não? Mas quando Deus chamou ele para ir para Nínive, ele quis ir? Você é profeta que fica onde você quer, onde Deus manda? Deus manda em você, ou é você que manda em Deus e põe as condições? Se ele quiser, bem; se ele não quiser, assim. Ele não me chamou, nem chamou você para a gente fazer o que a gente quer. Ele chamou a gente para a gente fazer o que ele tem para a gente. Mal sabia a tribo de Levi o que iria acontecer com eles. Mal eles sabiam. Mas eles fizeram uma coisa. Sabe o que eles fizeram? Fala para o seu vizinho: você precisa parar de ouvir Simeão. Quando você parar de ouvir Simeão, você vai ouvir a Deus. Você precisa parar de ouvir pessoas revoltadas, indignadas, chateadas. Você precisa parar de ouvir elas. O dia que você parar de ouvir essas pessoas que Deus não está com elas, que Deus não faz parte da vida delas, que Deus não está no meio delas, o dia que você parar de ouvir elas, você vai ouvir a Deus. Paulo, Deus teve que isolar ele até das pessoas que estavam com ele no caminho de Damasco. Porque todo mundo ouviu o que era falado com Saulo, mas não sabia o que era. Saulo estava entendendo. Será que é preciso Deus jogar no chão? Se for preciso, foi preciso ele colocar lá um peixe para engolir o Jonas? Ele colocou. Foi preciso fazer tempestade no mar? Ele fez. Fica aí, besta, para você ver. Fica. Estou dando uma força hoje, né? Nossa, pastor, se eu sei que o senhor ia pregar essas coisas, não tinha vindo, não. Então tá bom. Fica em casa. Hashtag vai para casa. Então, ele diz aqui, ó: se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. É impossível, irmão, como disse Paulo, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai se apartar do que é errado. Vai sair do meio, meu irmão, do que não está certo. Por que Levi saiu do meio dos conselhos e das orientações de Simeão? Porque ele queria mudar de vida. Você quer mudar de vida? Só tem um jeito. Só tem um que muda você. E esse que te muda é o que está te chamando para você poder se ajuntar com ele. Quem se ajunta com o Senhor se torna um só espírito com ele, segundo diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo, acho que é o 17, uma coisa assim. Acho que é o 17. Mas o versículo 27, coloca aí, por favor, para mim, por favor. Diz assim, ó: disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre sua coxa e passai tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Vixe, misericórdia. Nossa, Deus do céu. Versículo 28, vai lá. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia. Quantos mil homens, irmão?
Agora, o que Deus mandou destruir lá? Os caras que fizeram o levante para construir o bezerro de ouro, que era para afastar o povo de Deus. Olha para cá. Volta no versículo anterior aí. Volta aí. Você tem irmão de igreja que te afasta de Deus? Você vai falar assim, mas nós pregamos amor. Tá bom. Tá bom, vou te colocar na saia justa agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Você pode ver aí, ó. Tira, afasta. Você não tem que matar ninguém, tá, irmão? Que lá Moisés mandou fazer. Agora você vê, por exemplo, os caras agora estavam fazendo uma coisa que era necessário fazer. Estava sendo obediente a algo que era preciso ser feito. O que Jesus, por exemplo, diz em Lucas 16? Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, versículo 26, na sua Bíblia. Então, olha o que Jesus está dizendo. Olha o que ele está falando. Ah, você não faz as coisas, você não serve a Deus por causa de sua família. Tudo bem, não tem problema não, fica com a tua família, você só não é meu seguidor. Deus não está mandando você abandonar a família, Deus está mandando você deixar de ser influenciado. Por exemplo, por que Deus mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus para um lugar que ele mostraria? Porque com o seu pai Terá, ou Tera, Abraão era influenciado por ele. Se ele não saísse, toda vez que Deus mandasse Abraão fazer uma coisa, o Terá ia tirar da cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei com meu pai e com meu irmão era advogado, e meu irmão virou para mim e falou, você tem que obedecer. Eu obedeço nas coisas de Deus. Se meu pai mandar fazer uma coisa que contraria a palavra, eu não vou obedecer ele. Ele é seu pai, você tem que fazer. Tem não. Faço se o que ele está me mandando fazer é de Deus. Se o que ele está mandando fazer é de Deus, eu vou fazer. Não precisa nem mandar, só ele pedir. Agora, se ele me manda fazer o que Deus não está mandando fazer, pode ter certeza que eu não vou fazer. Você prefere obedecer a Deus? Sim, prefiro obedecer a Deus. Porque você obedece ao seu pai no Senhor, isso é justo. Mas se o que o seu pai está te mandando fazer contraria a palavra de Deus, você não tem que obedecer. Nem sua mulher, nem seu filho, nem sua mãe, nem seu amigo, nem seu pastor, nem ninguém. Quando proibiram, por exemplo, Jesus mandou ir pregar o evangelho. Os caras foram lá e pegou os discípulos, prendeu e depois saiu falando, nós vamos soltar, o povo fez uma pressão, nós vamos soltar, mas vocês estão proibidos de pregar esse nome. Não vai falar nesse nome de Jesus, não. Não prega isso. Até hoje eles estão proibindo, irmão. Só que Pedro diz assim, nós ou vamos obedecer a Deus ou aos homens? Quem que você vai obedecer? Levi preferiu obedecer a Deus. Por que essa tribo que era amaldiçoada, por que essa tribo que foi rejeitada, que era um povo maluco, cruel, doido, por que esse pessoal é mudado e transformado e se torna os sacerdotes em Israel? Porque eles eram capazes de deixar Deus ou qualquer coisa por causa de Deus. Se você tem limites até onde você põe Deus, por que você acha que Deus pediu a Abraão e Isaque? Porque Isaque passou a ser o limite de Abraão com Deus. Por que Deus pediu Isaque? E por que na hora que Abraão estava decidido, Deus disse assim, Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negastes o teu único filho. Um dia uma senhora chegou comigo e disse assim, pessoal, domingo é o dia do Senhor, você não deve faltar na casa de Deus. A mulher virou para mim e disse assim, pastor, domingo eu não posso vir, porque domingo é o único dia que o meu filho está em casa e eu cuido do meu filho. Quantos anos seu filho tem? Tem 27 anos, é que ele está no exército, aí final de semana ele está em casa. Ah, tá bom, irmão, se Jesus voltar no final de semana, só fica aí cuidando do seu filho. Seria o momento dela chegar e falar assim, filho, aproveitar que você está lá, né? Pode haver uma guerra, um negócio assim, uma coisa. Vamos para a igreja buscar a Deus? A mamãe está indo lá? Quando chega alguém na minha casa, um dia meu pai foi visitar.
Foi com meu irmão, com minha cunhada, e ele e a minha mãe. E eles ficaram uma semana comigo lá em Belém. Eu virei para eles e falei assim, a geladeira está aqui, a comida está aqui está assim, aqui está assado. Eu estou indo para a igreja. Se vocês quiserem ir, eu saio em 40 minutos. Espero vocês para vocês seguirem junto comigo. Se vocês não quiserem ir, pode ficar aí à vontade, a casa é de vocês. Não, eu estou com visita em casa. O compromisso meu com Jesus é maior do que visita, é maior do que com pai, maior do que com mãe, maior do que com moleque, maior do que marido. Deus está procurando pessoas comprometidas. Não é pessoas que fazem para Deus as coisas, se der, elas fazem. Se não der, elas não vão fazer. Ah, mas o meu amigo, pastor. Meu irmão, o seu amigo é Jesus, irmão. Incondicional. Ah, mas é que sabe, né? A gente precisa dar uma atenção. Pois é. Foi o que Moisés mandou fazer, ó. Seu irmão, seu amigo e seu próximo. Bora lá, pessoal? Vamos fazer? Bora. Pois é. Por que o Levi sai dessa condição de rejeitado para uma posição do mais sagrado? O que eu estava falando com você. Acredito eu que Jacó, quando abriu os olhos e vê, e fala assim, Levi, gente do céu, que mudança. O que aconteceu? Porque naquele tempo vocês eram tão maus, vocês eram tão perversos, vocês eram tão cruéis. Vocês se tornaram pessoas tão amáveis, de cuidar, de interceder pelos homens, de defender os homens, de ir diante de Deus, de arriscar a vida de vocês pelos outros. Levi, quem te viu, hein, meu filho? Acho que Jacó ficará surpreso, como por exemplo, olha para cá. Muita gente vai ficar surpreso quando chegar lá na presença de Deus. Você vai ver pessoas que você acha que não estaria lá. E você vai ficar surpreso, porque você vai pensar que tem gente lá que não estará lá. Por quê? Porque o que te leva não é aceitar Jesus e ir para a igreja e ser batizado. O que leva é a transformação que na sua vida é preciso ter. Se não tiver transformação, aceitar Jesus e ser batizado nas águas não te leva a canto nenhum, só para a igreja. Para a igreja te leva, mas para a presença de Deus não, porque Deus precisa e quer pessoas transformadas. Por isso, que lá no capítulo 2 de Malaquias, e não é dízimo, tá, irmão? Porque quando a gente fala Malaquias, o pessoal já vem dízimo, já. Não, o dízimo eu vou pedir daqui a pouco. Aproveita e vai embora, senão eu vou pedir o dízimo. Malacai, capítulo 2, verso 4 de Malaquias, diz assim: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de quê? Vida e paz. E eu las dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa de meu nome. A lei da verdade esteve aonde? Na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Veja bem, quando a gente anda com Deus, quem andar com a gente vai ser alcançado por Deus da mesma forma que Deus nos alcançou. É impossível que a gente esteja andando com Deus e as pessoas estejam andando conosco e elas não sejam transformadas. Porque Deus é o maior agente de transformação que existe. Se Deus está, o que transformou Pedro? O que transformou João, que era violento, Tiago? O que transformou até o pobre do Tomé? O que transformou ele? Andar com Jesus. E Judas, pastor? Leia a história dele, você vai ver como é que ele fazia. Se você um dia caminhou
ou está caminhando com Deus, se as pessoas estiverem com você, elas serão mudadas. Elas serão alcançadas por aquilo que está em você. É impossível, irmão. Por isso que Paulo diz que a mulher santa, em 1 Coríntios capítulo 7, a mulher santa santifica o marido incrédulo. O marido santo santifica a mulher incrédula. E por isso que ele diz, se a sua mulher não é crente, mas ela consente habitar contigo, não a deixe. Por quê? Porque você com Deus é maior do que eu tiver com ela. E vice-versa. A senhora com Deus é maior do que aquilo que tiver com teu marido. Pode ser a cachaça, pode ser o Satanás, pode ser o capeta. Mas quando chega em casa, com a presença de Deus lá na sua casa, quem reina é Jesus. E aquela pessoa, como a senhora, por exemplo, ela era membro da igreja, ela frequentava a igreja, um dia o pastor chegou para ela e falou, minha irmã, a senhora está aqui há muito tempo, está na hora de a senhora me ajudar, faz a sua roupa de obreiro, a senhora vai trabalhar comigo. Ela falou, mas pastor, não, faz, só passa ali, a blusa é assim, a saia é assim, o sapato é assim. Só vai vestir, só vai vir trabalhar comigo. E ela começou indo para a igreja trabalhar com ela. O marido dela chegou em casa e falou assim, eu vou fazer uma festa aqui para os meus amigos. E ela odiava quando o marido dele ia em casa, ou os amigos dele, do marido dela iam em casa. Porque eles iam para beber, fazer farra, festa, som, bagunça. E ela não gostava mais daquelas coisas que ela agora era crente. Aí ele falou assim, eu vou trazer meus amigos aqui, eu quero que você faça para nós aí um arroz, faça aí aquele negócio lá de fazer farofa, um vinagrete, faça uma farofa aí e eu quero que você sirva também a bebida para a gente. Ela pensou assim, mas não vou fazer isso nunca. E Deus falou para ela, vai, você vai fazer. Você foi chamada para servir, você vai servir teu marido. Aí, quando ela falou assim, tá bom, eu vou fazer. Ele falou assim, mas eu quero uma coisa. Você não vai lá para a sua igreja, você não tem uma roupa que você vai lá e serve o seu pastor? Tem. Você vai vestir aquela roupa para você servir a gente. Ela falou, tá bom. Vestiu o uniforme. Pastor, que profanação! Vestiu o uniforme. Tem gente que pensa que o uniforme é sagrado, mas quem vence ele é podre, quem veste ele é podre. Então, faz diferença vestir o pano sagrado com uma coisa podre por dentro, né, irmão? Naamã, por exemplo, a divisa era bonita e a roupa era boa, mas debaixo era só lepra. O que valia? Aí, ela foi lá servir o marido. Quando o camarada chegou, abriu a porta. Abre a porta lá para o Antônio. Aí ela chegou, ô Antônio, seja bem-vindo. O Antônio chegava lá, rapaz, sua mulher, toda vez que chegava aqui, ela xingava a gente. Ela me recebeu com um sorriso no rosto, me disse que eu sou bem-vindo na casa, que eu ficasse à vontade, que ela já ia subir para me servir. O que aconteceu com tua mulher? Eu não sei, mas acho que isso é falsidade. A alegria de pobre dura pouco, né? Daqui a pouco, ele disse, traz um uísque para nós aí. Ela pegou, vocês querem gelo? Traz a cerveja, gelada, mais ou menos, qual delas? Antártica, Brahma, qual que você quer? Não, me dá dessa aqui. Traz a nossa comida. Está aqui. Vocês precisam de mais alguma coisa? Se precisar, só me chamar. Serviu, fez tudo que eles queriam. Terminou, os amigos foi tudo embora. Ela pegou a roupa dela para lavar. E ela está lá lavando a roupa dela, botando para secar, para no outro dia ela ir para a igreja. Era um sábado aquele dia, no outro dia era domingo, ela queria chegar lá na igreja e servir a Deus. O marido dela chegou para ela e falou assim, fulana, você vai para a igreja amanhã? Ela falou, vou. Eu posso ir com você? Ela falou, pode, você quer ir? Pode ir, bora. Ele falou assim, eu só vou com você por causa de uma coisa. Eu quero ter isso que você tem. Porque se você me pedisse para fazer para você o que você me pediu, o que eu pedi e você fez para os meus amigos, se você me pedisse para fazer para o seu pastor, para a sua igreja, eu não faria. Mas eu pedi você não brigou comigo, você não me recriminou, você não maltratou meus amigos, você recebeu todos com um sorriso, você tratou todo mundo bem.
Você fez tudo para mim, não questionou em momento algum. Eu quero ser assim. Eu quero ter esse negócio que você tem. A última vez que eu soube desse camarada, ele tinha virado pastor. No ministério que ele está, ele é até bispo. Ele estava lá na Espanha, eu não sei mais dele. Viu, irmã? Alô? Viu, irmão? Se você anda com Deus em paz e fazendo as coisas certas, os outros vão andar com você e vão apartar também do que é errado, porque vão querer ser igual a você. Foi o que Levi fez. Levi se apartou do Simeão e andou com Deus. Todo mundo quer andar com Levi. Quem andou com Levi teve a vida mudada. Era uma maldição, virou um homem abençoado. É o que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. É o que Deus ele deseja fazer nos nossos corações.